Palavra Final, com Alexandre Garcia, direto de Brasília. Hoje a conversa, o assunto é muito, né? O que foi produzido hoje, vou começar pela manhã. Meus amigos do Conselho Federal de Medicina estão apoiando, que foi aprovada hoje de manhã em caráter terminativo no Senado, agora vai para a Câmara, um projeto do astronauta, o senador Marcos Pontes, para fazer para aqueles que foram diplomados em medicina, fazer um exame, que vai ser elaborado pelo Conselho Federal de Medicina, né, para saber se podem ter o registro, o CRM, Conselho Regional de Medicina. Muito bom. Isso existe para advogado. E ninguém morre por causa de um advogado, de um mau advogado. Agora, um mau médico pode matar. Então, essa é uma notícia que nos dá uma certa tranquilidade, porque a última notícia que a gente tem é o levantamento feito nas escolas de medicina, que uma terça parte das escolas de medicina são medíocres ou ruins e não formam médicos direito. Não. Aliás, o exame que o Conselho de Medicina de São Paulo fez, gente que não consegue diagnosticar um infarto ou um apendicite ou uma gravidez. Não? Minha mulher, que já está se aposentando na medicina, os amigos dela se perguntam, né? O pessoal da turma, e agora? Quem vai nos tratar? Não? Então, é uma medida excelente. Não é o MEC que tem que avaliar. O MEC já cuida dos currículos das faculdades. Né? Não é a faculdade de Direito que avalia o advogado. Como disse, como lembrou, hoje de manhã, o senador Marcos Pontes. Então, comecei com uma boa notícia. E agora vejam só o que vem por aí. Né? Bom, em primeiro lugar, foi aprovado um requerimento do senador Eduardo Girão para convocar certas pessoas e convidar outras. Na CPI do crime organizado. Vocês sabem quem está convocado? Os irmãos Toffoli. Convocados. O Toffoli, ministro, está convidado. O casal Moraes está convidado também, foi aprovado. Mas antes disso, eu queria contar para vocês o que aconteceu na véspera. Num olho no olho, olhos nos olhos, de Girão para Alcolumbre, que estava presidindo a sessão do Senado. Eu disse, senador, olho no olho. Por que o senhor não abre a CPMI do Master? Por que o senhor não põe em votação requerimentos de impeachment de Toffoli e de Moraes, por exemplo? Né? O senhor tem mais um motivo, que é lá no seu estado. Há ligações com o Master do seu tesoureiro de campanha. Além disso, o senhor tem 129 milhões de motivos. Foi uma fala essencial do senador Girão. Mas, enfim, vamos então ao resultado disso. Hoje, na CPI, tem CPI mista do INSS, tem a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado que está querendo trazer o Vorcar, o Renan Calheiros já anunciou que ele vai. Né? Agora a CPI do crime organizado aprova convocação dos irmãos Toffoli, os dois irmãos do Toffoli, o primo do Toffoli, o outro associado àquela empresa que se chama Dias Toffoli, né? Tem o nome de Marília, que é a cidade deles, Mari DT. Né? E abriu sigilo bancário, a CPI, para saber, afinal, para onde vai o dinheiro. E aprovou convite ao casal Moraes, né? Ao comandante do Exército também, general Tomás Paiva, não entendi porquê, mas enfim, estão convidados também Guido Mantega, que ganhava 1 milhão no Master, Gabriel Galípolo, que estaria naquela reunião lá no Palácio
do presidente da República com o Vorcaro, o Rui Costa, que também estava na reunião, e ele deve estar muito próximo do surgimento naquela cesta básica lá do governo dele na Bahia, que fez surgir também o Lima, né? Augusto, que está num banco, era o CEO do Master, né? Todo mundo diz que na Bahia é que originou-se o Master. O cunhado também está, cunhado de Vorcaro, o Fabiano Zettel, está convocado também, né? E vejam só, a gente já vai chegar lá, já vou passar para outra convocação e delação premiada lá na CPI mista da Previdência, mas espera aí. Aí numa desforra tipo adolescente de 14 anos, os senadores Randolph Rodrigues e Jacques Wagner fizeram aprovar requerimento também convocando Paulo Guedes para explicar por que ele facilitou as coisas. E Roberto Campos Neto. Bem, coisa de desforra mesmo. Ah, é? Então vocês estão convocando o Guido Mantega, o Rui Costa, né? Então vamos convocar também. Tudo bem, foi aprovado lá, a base do governo ajudou a aprovar. Também o ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, presidente da Companhia de Eletricidade de Brasília, não entendi por que também. É bom lembrar que o BRB está com um buracão e já está num tititi aí sobre Caixa Econômica assumir o BRB. Mas, enfim, essa quebra de sigilo do MariDT, a convocação dos irmãos de Toffoli, um é padre, o outro, eu não lembro o outro, né? É aquele da esposa que botou a boca no mundo. Não, meu marido não tem nada a ver com isso, né? Foi importante. E aí, vou lá para o Metrópolis. Metrópolis está publicando que está praticamente já feita a delação de um ex-procurador, Virgílio Filho, que recebeu 11 milhões do Careca, de um ex-diretor do INSS, André Fidelis, que recebeu 3,5 milhões, e o Careca também, segundo a Andréa Matais, está disposto, porque o filho dele também foi preso, ele está preso, estão entregando o Lulinha, segundo o Metrópolis, o Fábio Luiz. Entrou aí pela primeira vez a Fábia Pérez, que agora está casada com Augusto Lima, lá do Master, que era casada com o governador de Brasília, então governador de Brasília, José Roberto Arruda, né? E ela foi ministra da Secretaria da Presidência no governo Bolsonaro. Vejam só que safra. Perdão, que master, né? Que colheita. Bom, e tem pesquisa mostrando o Flávio na frente do Lula. É empate, na verdade. Mas, enfim, está 0,1% na frente. Olha só, Atlas Intel, pós-carnaval. Flávio, 46,3%, Lula, 46,2%. Mas mostram a dinâmica de queda de Lula. Queda mais rápida de Lula que a ascensão de Flávio. Não há uma relação direta entre os dois. Flávio subiu 5,3 pontos percentuais e Lula caiu 6,8 pontos percentuais, sendo que estava mais em cima. O valor desse 6,8, o peso é maior ainda. Os que aprovam Lula, 46,6%. É quase o número dos que votariam em Lula. Os que reprovam já é mais da metade, 51,5%. Ótimo e bom para Lula era 47% e baixou para 42%. Eu disse era porque eu estou comparando com dezembro, né?
Agora, no último mês, nos últimos 30 dias, a diferença entre Lula e Flávio no primeiro turno caiu de 13,8 para 7,1. No primeiro turno, que tem mais gente, há uma divisão dos votos de Flávio, mas no segundo turno ele está empatado levemente acima de Lula. Tudo isso vai animar o domingo, né, na Avenida Paulista. E só para encerrar, o ministro Dino autorizou 47 buscas e apreensões de políticos por desvios de emendas, em geral na região de Petrolina, com o mesmo clã familiar. O ex-senador Fernando Bezerra Coelho, filho dele que é deputado, Fernando, o ex-prefeito, que é Coelho também, Miguel Coelho. Dino está com uma marca aí sobre emendas e sobre penduricalhos. Penduricalhos, eu vi as manchetes. Parece que os jornais são inocentes, ingênuos, não sei. Vão fazer um acordo no Congresso. Como acordo? É só ler a Constituição, meu Deus. Ou será que vão, nesse acordo, apoio a uma mudança na Constituição? Aí sim. Mas, gente, existe uma Constituição no Brasil, sim. Ou a gente recupera essa Constituição ou a gente se destrói como nação. Porque sem Constituição a gente sabe o que dá, né? É a lei da selva. De Brasília, Alexandre Garcia. A palavra final com Alexandre Garcia, direto de Brasília.